Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Base Firme. Aqui a gente conversa sobre assuntos corriqueiros ou nem tanto. Eu sou Cláudia Amaral e estou acompanhada da Hélia. Eu sou a Hélia, sou fisioterapeuta pélvica e sexóloga, mãe dos 4 homens da minha vida. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa bem incômoda, pelo menos pra gente, né? O que nós somos além das funções que nós exercemos, né? Porque se alguém vira pra você e fala assim, oi, quem é você? A gente normalmente fala, eu sou mãe de fulano, esposa de ciclano, filha de não sei o quê, trabalho com não sei o quê. Você viu a Hélia falando, eu sou Hélia, fisioterapeuta. Ela se descreve como fisioterapeuta e mãe dos filhos dela. Mas o que a Hélia é, né? Eu confesso que eu tenho dificuldade com isso. Eu quero saber, Hélia, você sabe quem você é, além das funções? Eu sempre tive dificuldades, né? Eu acho que eu tô melhorando um pouquinho isso porque eu tô desconstruindo em mim mesma essa percepção de só ser função, né? Ser função fisioterapeuta, ser função sexóloga, ser função mãe, ser função filha, ser função irmã, ser função tia e ser função esposa, namorada, né? Então, a partir do momento que você começa a enxergar você com desejos, né? Com vontades que não estão acontecendo naquele momento, eu acho que você começa a perceber que você não é só função. Você acha que a gente percebe quem a gente é a partir dos nossos desejos? Também a partir dos nossos desejos, mas não só deles, né? No meu caso, por exemplo, acho que eu precisei de algumas quedas. E não só dos desejos, né? Porque às vezes você tá tão confortável ou acomodado, acho que nem confortável é a palavra certa, acho que acomodado é a palavra mais correta para o que eu quero falar aqui. Você está tão acomodado na situação que você está vivendo e nas funções que você está exercendo que você não para perceber que você está sendo só função e que talvez você tenha desejos, sonhos e planos e que aquela pessoa não é você, né? Aquela fisioterapeuta não é você, aquela mãe não é você, aquela esposa, namorada não é você. E aí quando alguma coisa te movimenta para você sair daquele conforto, daquele comodismo, aí você dá uma sacudida, você começa a perceber, opa, peraí, mas eu nem gosto disso aqui. Por que eu tô fazendo isso daqui? Por que eu tô indo nesse lugar? Eu nem gosto dessa música, por que eu tô ouvindo ela? Porque na maioria das vezes, a gente vai pelo meio, né? Você tá acostumada a conviver com pessoas que escutam, sei lá, samba. E aí você tá no meio que tá tocando samba e você fica ali o tempo inteiro escutando samba. Mas será que você realmente gosta de samba? Você iria num samba? Se fosse você sozinha, você teria colocado aquela música para tocar? Aquele tipo de música para tocar? Se estivesse sozinha em casa. Quando você está sozinha em casa, o que você faz? Né? Tem uma música bem antiga, né, que fala, né? O que você faz quando ninguém te vê fazendo? Ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? Eu acho que eu só fui tomar consciência de quem eu sou, ou de que eu precisaria, entre aspas, saber quem eu sou, depois que eu vendi a empresa mesmo. Uau. Porque até ali, isso nunca me incomodou. Nunca. Sim. Pra mim nunca foi uma... Como eu tenho um nome muito comum, Cláudia, e eu fiz questão de... Eu casei com um marido que ele não precisa se identificar. O nome dele é ele, é Demétrios. E a minha filha mais velha também tem um nome que não precisa identificar, é Valquíria. Então eles já carregam no nome dele, o João Miguel também, mas o João até que teve outros, mas é um nome composto, então é um nome um pouco mais difícil. Mas o meu nome, se eu não disser de quem eu sou, filha, mãe, esposa, de onde eu venho, trabalho, escola, as pessoas não sabem que Cláudia é se não estiver me vendo. Aquela do cabelo cacheado, eu tenho que dar características para me diferenciar das outras Cláudias. Então isso para mim sempre foi por conta do nome. Nunca foi como se fosse um peso, né? Entendo. Depois que eu vendi a empresa há 2 anos, isso começou a surgir com um pouco mais de frequência na minha cabeça, justamente porque meus filhos crescidos, minha empresa vendida, não preciso mais seduzir meu marido, já está seduzido o suficiente. Então, quem eu sou, né? O que eu estou fazendo? Mas já fazem 2 anos e eu ainda não sei descobrir assim totalmente, não. Você deu até uma dica muito boa, o que eu faria sozinha? E conforme você foi falando, algumas coisas foram vindo na minha cabeça, né? Eu adoraria assistir uma ópera, adoraria assistir um balé. Então eu gosto de teatro. Né? Na hora que você falou, eu iria sozinha num teatro.
Iria mesmo, seria muito bom. Às vezes que eu fui em teatro, eu fiquei muito satisfeita. Mas, então eu sou uma mulher que gosta de arte, isso é certeza. Qual arte? Não sei também. Eu acho que eu gosto de toda expressão artística, toda, desde livro, série, ou seja, audiovisual. Música nem tanto, sabia? Eu não sou muito ligada em música, talvez porque eu goste mesmo é de música clássica, sabe? Aquela música mais só o instrumental, porque normalmente as letras, eu me afeiçoo muito à letra. E a letra tem que me falar alguma coisa boa. Se ela não me fala alguma coisa boa, eu não gosto de ficar com aquilo na minha cabeça. Sim. E como é em inglês eu não entendo tudo, aí eu termino não cantando a música. E não se apega. Não me apego Não se à música. apega. Então, às vezes é mais visual, né? Acho que talvez seja. Talvez seja. E assim, para descobrir isso, que a gente pode fazer? Eu gostei muito dessa ideia de, se eu tô sozinha, o que eu quero fazer? Nossa, eu quero ler. Tô gostando muito de gravar, tô gostando desse meu trabalho. Eu sei que você gosta de leitura. Gosto. Eu já sei que você gosta de leitura. Gosto de ler. E eu tô lendo um livro muito ruim, mas me distrai. Você não finalizou ele ainda? Ah, não. É livro longo, né? Eu demoro bastante. Mas o livro é ruim. É infantil praticamente. A menina é uma boba. Ai, meu Deus. Que nervoso que dá. É uma criança, né? Mas você quer finalizar o livro? Ah, vou finalizar. Dificilmente eu não finalizo um livro. Mas o meu marido falou pra mim esses dias: Cláudia, por que você não escreve um livro? Eu falei, quem sabe um dia, né? Escrever um livro. Mas aí eu escreveria um romance mesmo. Uma coisa bem melosa, assim. Eu gosto de romance bem meloso. E você já sabe? Eu sei que gosta de dançar. Adoro dançar. Quando eu era adolescente, né, o meu irmão, que já faleceu, ele dançava, ele era dançarino, ele era b-boy, dança break. Tudo ligado ao movimento hip hop. A gente cresceu numa periferia, então o que a gente vivenciou ali foi hip hop. Então as artes culturais pra gente ali naquele local era o hip hop. Então era o rap, era o funk, era o grafite, era o break. Então a gente estava sempre ali envolvido com esses 4 elementos do hip hop. Mas eu sempre tive uma voz muito boa, né? Desde quando eu tinha 5 anos de idade, as pessoas falavam, você canta muito bem. Ai, eu nunca te ouvi cantar, eu preciso te ouvir cantar. Você canta muito bem. E os meus pais frequentavam muito a igreja. Então, quando eles faziam algumas reuniões da igreja dentro de casa, eu estava sempre perto dos músicos. Eu sempre estive perto dos músicos. Então, eu ficava ali, puxava uma música, todo mundo cantava, tal. E na minha adolescência, eu comecei a cantar na igreja. Montei um grupinho de amigos e amigas, um tocava violão. E aí, qual arte que você pode trazer para dentro desse grupo? Um era o violão, o outro era o teclado, o outro era a voz também. Aí veio uma guitarra depois veio uma bateria. E aí a gente montou um grupinho bem bacana ali. E a gente participava de quermesses na igreja, a gente cantava na missa, a gente cantava nos encontros de batismo, todos aqueles eventos que acontecem dentro da igreja. Mas eu vivia muito ligada no mundo do hip hop. Eu estava lá dentro da igreja, mas eu vivia muito ligada no mundo do hip hop. E o meu irmão também, né, porque ele dançava. E aí a gente falou assim, por que a gente não monta um grupo de rap? Aí vamos. Eu, o meu irmão e um vizinho da rua de casa, né, os 3. A gente escrevia as nossas letras e aí a gente pegava as bases, né, o som da música, o som que a gente ia colocar na letra. Era sempre um DJ que ajudava a gente ali. E aí a gente escolhia sempre uma música internacional, um rap internacional, um hip hop internacional. Colocava dentro da nossa música e aí a gente participava. Quando tinha eventos de rap pela cidade, a gente se apresentava. Mas eu continuava, eu fazia as duas coisas. Eu ficava dentro do rap e ficava ali dentro da comunidade, dentro da igreja. E depois de um tempo, eu fui me afastando aos poucos por perceber que as pessoas não estavam tão empenhadas quanto eu. Quando eu me empenho de fazer uma coisa, nossa, eu lavo, passo e cozinho naquela coisa. Então, quando eu começo a perceber que quem tá comigo não tá comigo tanto assim, eu começo a ficar meio desanimada. Eu falo assim, já não tá legal. Isso, né? Não é bem isso. E depois aconteceu uma história muito trágica no meio do rolê todo ali da música. Eu perdi um amigo muito querido, ele foi assassinado no bairro que a gente morava. E aquilo pra mim foi um luto que eu demorei anos para superar. Então, eu entrei num modo depressivo já naquela época. Acho que eu tinha cerca de 16, 17 anos.
E perder esse amigo foi muito pesado pra mim, assim, da forma que ele se foi muito pesado pra mim. Então eu me afastei e parei de cantar, não cantei mais por muito tempo. Depois, quando eu já estava com uns 18, 19 anos, eu voltei a começar a engatinhar de novo ali na igreja, voltei a querer cantar de novo ali na igreja e fiquei por um período. Logo depois eu tive os meninos, né? E aí com o filho já fica mais difícil, você acaba... é difícil chegar no ensaio na hora certa, é difícil participar do ensaio porque tem uma criança chorando. E aí fui deixando de lado e acabei não vivenciando isso mais. Mas a dança era algo que você não precisava, tipo, parar tudo para fazer. Só que eu não conseguia ir. Eu queria ir e não conseguia. E o meu irmão ficava, vem ensaiar com a gente aqui no quintal. E eu, não, mas agora eu tô ocupada fazendo tal coisa que a mãe pediu. Ah, mas amanhã a gente vai ensaiar de novo em tal lugar? Dá pra você ir? E meu irmão tava sempre me cutucando pra ir. E meu irmão se foi, antes de conseguir me ensinar a dançar. E aí que eu desisti de vez mesmo, né? E quando eu finalizei esse relacionamento, que foi o último relacionamento que eu tive agora, eu estipulei algumas metas. A primeira meta era, não volte para o que te destruiu. A segunda meta é, encontre coisas terapêuticas que você não fez e coisas que você já fez. Não é terapia, mas é terapêutico, né? Não é terapia, mas é terapêutico. Aí eu encontrei a dança de novo. Então eu faço aula de forró, a gente já falou aqui sobre isso, e faço aula de charme. E assim, de tudo que eu fiz até essa metade do ano, porque, cara, a gente já tá na metade do ano, a gente já está na metade do ano, entrar na dança foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida, até agora, pra mim e por mim, sabe? Então você diria que a Hélia é uma dançarina? A Hélia é uma dançarina hoje. Hoje a Hélia, ela quer ser solta, ela quer dançar. Eu danço em casa sozinha, Cláudia, eu ligo a música, eu não preciso ir num baile. Sabe, não é aquela coisa de precisar estar com pessoas. Não. É o movimento do corpo. É o movimento do corpo. Às vezes eu tô ali na minha casa e, gente, eu me solto. Eu acho que eu me solto muito mais em casa sozinha, ouvindo ali a música, do que quando eu tô lá no meio da galera e, tipo, tá todo mundo na mesma vibe, sabe? Então, assim, o movimentar do corpo me traz muita presença, me faz muito bem. E é algo que me despertou pra vida. De verdade, assim. Várias coisas vieram me despertando no decorrer desses últimos anos, sabe? Mas esse ano em específico, pra mim, tá sendo um ano maravilhoso. Você de me conheceu, descoberta interna. De descoberta interna, sabe? Eu não aguento. Eu só consigo encontrar boas... Eu perco amigo, mas não perco a piada. Não, mas só pra você ver, quando a gente tá nessa vibe, é isso. A gente só encontra boas pessoas. Você recebe do universo o que você tá dando Eu tenho um mantra que as pessoas falam. Ai, porque fulano é ruim. Eu falo, eu não me preocupo, porque perto de mim gente ruim não fica. Gente ruim não fica. Não fica. É exatamente isso. Eu não me preocupo. A pessoa rodeia, mas não fica. Eu tenho alguma coisa, e assim, eu confio tanto nesse alguma coisa, acho que eu fortaleço ele, ele me fortalece, porque eu tenho uma coisa assim. É uma energia mesmo. Não se aproxima, não se aproxima. É isso mesmo. E eu não saberia dizer quem é a Cláudia. Eu li algumas pessoas falando quem eu sou, e a maioria das pessoas fala, eu sou filha de Deus, essa coisa bem, partiu bastante para a religião, sabe? Uhum. E eu não sou religiosa, eu acredito na espiritualidade do ser, mas eu não tenho nenhuma religião que eu goste, ponto final. Então, sou filha de Deus, mas o Deus que eu acredito, todo mundo é filho. Eu não sou preferida. Eu acredito que todo mundo é filho. E todo mundo é preferido, né? Assim, eu não me coloco acima de ninguém, eu sou filha preferida de Deus, eu não tenho essa prepotência pra mim. Se você acredita nisso, cara... Seja feliz, tudo bem. E vai embora. Mas pra mim não, pra mim é todo mundo muito igual mesmo, muito igual. Tanto na preferência quanto em tudo. Então eu não saberia dizer, eu realmente, quando você fala, quem é você? Eu sou a mãe da Valquíria e do João. Porque tudo que eu faço por eles, a maneira como eu sou carinhosa, eu faço por eles. Né? A maneira como eu sou dedicada, eu aprendi a ser dedicada por eles. A maneira como eu me esforço para aprender, para poder ensinar, eu faço por eles. Então, eu tenho muita dificuldade de falar assim, quem eu sou sozinha, completamente sozinha. Mesmo porque, Hélia, eu não me vejo sozinha, né? Poxa, tantos anos de casada, com 2 filhos, seria para mim
uma tragédia muito grande se eu perdesse essas 3 pessoas na minha vida e fosse sozinha. Sim. Então, por que eu deveria identificar quem eu sou sem eles, se eu não quero isso? Então, eu acho que é um peso a mais que talvez não seja necessário. Porque eu falo isso, Hélia, porque eu realmente parei para pensar. Quando eu vendi a empresa, eu falei, tá, e agora? Então, eu estou no digital, que para mim é um negócio divertido, é um negócio bem bacana, poder ficar aqui conversando com você, ter esses momentos que a gente pode conversar. Cara, é muito bom. Sim. É muito bom. Porque, inclusive, ajuda a organizar os meus próprios pensamentos. Não é só para quem está assistindo, é também para mim. E aí eu falo assim, cara, isso é uma coisa que eu faço. Mas também, eu faço isso para eu não ficar parada no tempo e os meus filhos virem conversar comigo e eu não saber o que conversar. Você entende? Eu não consigo pensar quem é a Cláudia independente de todo mundo, porque a minha vida é muito amarrada com a de todo mundo. E eu não quero que deixe de ser. Mas eu concordo que eu preciso saber os meus gostos. Sim. Isso eu concordo, que eu preciso saber os meus gostos. Mas quem eu sou sem eles, eu não quero descobrir, porque eu não quero ficar sem eles. Tá tudo bem. Porque você tá feliz, assim. Porque isso te faz bem. Por que eu teria que, né? Pois é. Agora, por que dissociar disso se isso me faz bem? Você entende? Se eu estou completa nisso então, aqui. Então, não acho que a gente tenha que ter essa obrigação. Agora, identificar o que a gente gosta, que nem quando você falou, o que você faria quando ninguém tá olhando? Se você tá sozinha e você decide sozinha, provavelmente eu vou sentar, ler um livro, provavelmente vou fazer um brigadeiro e comer. Delícia. Ou uma pipoca. Vou querer. Sabe, não é coisa grandiosa. Sim. Não é, quero viajar. Porra, eu gosto de viajar, gosto pra caramba. Mas eu gosto de viajar com eles. Aí. Né? Será que isso é errado? Claro que não. Eu não vejo como errado. Não é? Não, jamais. Então jamais. Por que a gente tem que ter mais um peso, né? Eu acredito que cada ser é único. Sendo único, óbvio que a gente vai pensar diferente, vai querer coisas diferentes e vai se sentir diferentes em relação às outras pessoas. Por exemplo, a Cláudia é feliz dando felicidade para os filhos, dando carinho para os filhos, viajando com o marido, com os filhos, né? E isso traz felicidade. Outra mãe gosta de viajar com os filhos, mas também gosta de viajar sozinha. E tá tudo bem. Quem é que tá errado no meio disso tudo? Teve uma época na terapia que a terapeuta falou, não, você tem que viajar sozinha. Eu falei, por quê? Tenho. Aí eu já ia surtar, eu tenho? Eu não fiquei com ela. Porque ela falava muita coisa do tipo, você tem, né? Do tipo, você tem que saber, você tem que... Eu falei, cara, não tenho. Não, porque eu tô bem assim, eu tô feliz assim. Sabe? Tô bem. E assim, eu não vejo... Identificar essa felicidade é importante, porque quando você identifica essa felicidade, você percebe que aquilo ali não é comodismo. Aquilo ali é conforto, aquilo ali é qualidade de vida, aquilo ali é prazer. E aí a gente entra na internet e a gente vê tanta coisa que a gente aceita numa boa, que não faz mal pra gente, sendo colocado como uma coisa super negativa e a gente se influencia de falar, poxa, mas será que eu deveria aceitar isso? Será que eu deveria aceitar... sei lá o que, falei alguma coisa, não sei, mas alguma coisa que pra gente lavar a cueca do marido. Tudo bem, não é um exemplo pessoal, mas é uma coisa que eu acho muito importante. Eu lembro que sempre, quando eu conversava sobre matrimônio, no começo do casamento, as mulheres, era um mantra naquela época, há quase 30 anos atrás, né? Há 30 anos atrás. Falava assim, eu não lavo a cueca do marido. Tinha essa, na época que eu casei, eu não, era a nossa independência, era essa, né? Era nosso mantra de independência. Um grito de guerra do momento. Porque não lava a cueca do marido. Porque tem, eu não vou lavar a cueca do marido. Inclusive o Sex and the City tem um episódio que ela pega uma cueca suja assim, porque era aquela época. E eu pensava assim, cara, por que não? Eu sempre pensei, talvez se eu lavasse na mão, aí eu falasse, não vou lavar a cueca com freio de bicicleta, se tivesse, né? Pensou assim, não. Mas eu pego toda aquela roupa e coloco na máquina. Por que eu vou separar a roupa dele e a minha? Você entende? Por que eu falo, essa aqui eu não lavo, essa aqui eu lavo? Isso nunca me incomodou. Mas era uma coisa muito importante na minha época, que as mulheres independentes não lavavam a cueca do marido. Eu acho que quando elas chegaram nessa frase,
Eu acho que elas estavam justificando as mulheres anteriores a elas, que com certeza não tinham máquina. Sem dúvida. E que com certeza, obrigatoriamente, tinham que lavar as cuecas dos maridos, né? Sem dúvida. E aí, assim, meu grito de guerra agora é: eu não vou lavar a cueca do marido. Mas aí entra um outro estilo de vida. A gente agora tem máquina de lavar. A gente não vai pro córrego, porque antigamente, né? Não era tudo industrializado igual hoje. Tradução. Não é? É bem isso mesmo. Então eu acho que aquelas mulheres que foram obrigadas a isso, chegaram num determinado momento da vida em que elas viram que não havia mais aquela necessidade, aquela obrigação, e aí todo mundo continuou com o mesmo discurso, mas é igual aquele negócio da receita. Você já viu a história da receita? Não é a mesma coisa. Ah, mas é porque ela fazia assim. Gente, não era uma receita mágica, era só porque ela fazia... Conta a história inteira, porque de repente... eu não lembro a história inteira. É assim, a história é assim. Então, tinha uma receita de família que a pessoa cozinhava tipo um pernil, que é uma carne grande, que tem um osso grande, né? E aí, o pernil era cortado em 4 partes. E o tempero e tudo mais, e aquilo foi passando de geração em geração. Então, todos os anos, quando fazia-se aquele pernil, se cortava o pernil em 4 partes e assava com o mesmo tempero. Até que um dia, uma pessoa muito nova, com 17 anos, né, a filha muito nova, porque era uma receita passada de mãe para filha, assim, era uma tradição familiar, falou: mas por que parte em 4? A mãe fala: putz, não sei, vou perguntar para sua avó. Aí perguntou para a avó. Mãe, né, a mãe da menina perguntou para a mãe dela, que era a avó da menina: mãe, por que parte em 4 partes? Ah, não sei, vou perguntar para minha mãe. A sorte que a Bisa estava viva. Perguntou para a Bisa: mãe, por que você partia em 4 partes? Ah, porque a forma era pequena. Era só por isso. A forma era pequena. A forma, o forno, tudo era pequeno. Mas hoje a gente tem outras coisas. Só que a gente está tão acostumado a partir a carne em 4, a falar que não vou lavar a cueca, que a gente não pensa por conta própria. O porquê daquilo, né? A gente não pensa por conta própria, e é isso que leva a gente a se atolar de tantas tarefas. A falta de raciocínio, de interpretação e até mesmo um pouco de conhecimento, né? De buscar esse conhecimento, que olha para você ver, foi uma coisa simples. Eu acho que eu pensei aqui agora, no momento, que eu falei assim: nossa, mas quando você falou da máquina, eu lembrei. Mas antes as mulheres não lavavam a roupa na máquina, elas lavavam a roupa na mão. E elas lavavam a roupa da família inteira na mão, né? Dos filhos, do marido, às vezes do sogro e da sogra que morava junto, elas estavam ali lavando tudo. E elas eram obrigadas a fazer aquilo. E eu imagino o quanto que isso deve ser sufocante. Imagina, no inverno, uma, 2 vezes por semana. Você ali esfregando roupa na Europa, porque no Brasil nem tanto, mas na Europa. Você esfregando roupa de 5, 6 pessoas pra... Mas na Europa eles eram fedidos, então não lavava se preocupava, tanto assim. Eles jogavam roupa fora, né? Usavam várias e várias vezes. Mas pensa, né, o quanto que isso deve ter sido pesado e uma sobrecarga ainda maior para aquela mulher daquela época. Mas aí depois veio a máquina, veio o tanquinho, veio a máquina, né? Eu posso lavar sim na cueca do meu marido, se eu quiser. Se eu quiser, eu posso. Eu vou colocar tudo na máquina, quem vai lavar é a máquina, mas tá tudo bem. A gente tem que parar para prestar atenção em tudo que a gente ouve e acha que é regra. Por que a gente tem que saber quem eu sou fora das minhas funções? Sim. Se tá tudo bem. Agora, se você tá realmente muito infeliz... Se você realmente está muito infeliz com a sua vida, a situação está muito feia, você não sabe mais quem você é, você se perdeu de si mesma, você se abandonou, aí vale a reflexão de você parar para pensar. Na verdade, minto. Não, de qualquer forma vale a reflexão, porque eu só cheguei a esta conclusão de que eu sou sim uma mãe, uma esposa, uma empresária, eu sou todas essas funções. Eu só cheguei a essa conclusão porque eu parei para pensar. Porque senão eu estaria ali no turbilhão do dia a dia, fazendo o que eu tenho que fazer sem nem prestar atenção nisso. E para mim, pessoalmente, não ia fazer diferença, porque até hoje tá tudo bem. Sim. Mas talvez para uma mulher que realmente se sinta sufocada pelas funções, vale muito a pena fazer a reflexão. Vale. E vale a pena fazer a reflexão de qualquer forma para você descobrir que você tá bem. Né? A gente não precisa só descobrir que a gente não tá legal, a gente pode descobrir que a gente é uma forma até de você se colocar presente no momento, né? Porque na maioria das vezes a gente passa o tempo inteiro fazendo tudo ligado no 220, né? Se levanta, aí você tem uma rotina do dia, você faz toda aquela rotina sem parar pra pensar em absolutamente nada. Então para um pouquinho, no meio do dia, ou então no final do dia que seja, né? Quando você já estiver ali se preparando para dormir, pensar um pouquinho, né?
o quanto tudo aquilo ali faz realmente parte do dia, o quanto tudo aquilo ali realmente precisa ser feito naquele dia. Será que eu preciso mesmo de tantas obrigações e tarefas no dia? Será que eu não posso tirar um tempo de lazer aqui e esse trabalho eu posso passar para outra pessoa, igual a gente estava falando no outro episódio, né? Delegar função, para eu poder também ter um pouquinho mais de tempo, um pouquinho, né, viver dentro do meu trabalho, dentro das minhas funções, o que eu quero, o que eu gosto, ficar mais livre, ficar mais leve, me sentir mais confortável, me sentir mais confiante. Será que eu tenho mesmo todas essas obrigações e eu preciso mesmo fazer todas elas? Né? Eu acho que vale a gente refletir. Eu acredito muito que a mulher dos 25 aos 45 anos vive realmente num redemoinho, num turbilhão, que tudo acontece ao mesmo tempo e ela tem que dar conta, trabalho, filho pequeno, marido novo. É um limbo, né? É um limbo, porque e a vida é assim, porque a gente quer construir, né? Porque se a gente não quisesse construir, a gente se sujeitaria a ir para o meio do mato, fazer uma cabaninha e viver lá. Mas a gente curte, eu pelo menos curto essa vida. Eu curto ter uma casa confortável, eu curto ir num restaurante eventualmente, quero ter meu carro para poder ir e vir, quero fazer viagens boas de tempos em tempos. Eu quero tudo isso, eu não quero ficar isolada. Eu estava até falando para você mesma hoje que eu preciso sair para beber com amigas aqui de São José, porque eu vou para São Paulo e é longe. Eu falei, a gente tem que fazer esse tipo de coisa. Aqui está mais perto. Aqui está mais perto e posso fazer com mais frequência. Porque a gente termina se esquecendo mesmo de sair da rotina. Mas dos 25 aos 45 é muito difícil. É muito, muito difícil. Mas aí eu posso falar que depois as coisas se acalmam. Que a gente vai, os filhos crescem, a carreira deslancha ou não, ou você percebe que não vai dar conta mesmo, que é aquele salário para sempre, e tá tudo bem também, gente. Não dá para todo mundo ser milionário, né? Quem não for, paciência. Tá tudo bem. Porque não é demérito nenhum. A gente tem o hábito de julgar as pessoas por alguns tipos de sucesso que não são necessariamente os únicos. Ela tá casada há muito tempo, nossa, então ela tem sucesso. Mas você não sabe como é que é aquele casamento lá dentro. Você não sabe. E você não sabe se a pessoa que tá solteira também não tá com sucesso, porque às vezes o sucesso dela é exatamente esse, estar solteira. Às vezes ela teve um livramento e ela tá muito melhor solteira, então também é sucesso. Pois a pessoa tem muito dinheiro. Tá, mas muitas vezes você não precisa ter muito dinheiro para ter sucesso, você pode ter só a sua vida tranquila, se era seu objetivo. Tem uma história, eu não vou lembrar obviamente o nome da pessoa, mas era um faxineiro de algum lugar dos Estados Unidos. Ele era num ano específico, de um livro que eu li, eu não sei qual livro foi, de um ano específico, morreram 8 milionários, 8 bilionários, 8 muito ricos, não sei. E entre esses 8 muito ricos, tinha um faxineiro. Você fala assim, cara, como que pode, né? Como é que o faxineiro conseguiu? Será que ele era um gênio dos investimentos? E não era. Era porque ele era uma pessoa simples, vivia com simplicidade e guardava uma parte do dinheiro de uma maneira muito tradicional, só que por muitos anos. Tá vendo? A gente não faz isso. A gente não faz. A gente não faz isso. A gente recebe e gasta, recebe e gasta. Eu gosto de consumir. É claro, tem que guardar um pouco, tem que guardar, por favor. Mas, obviamente, se eu tivesse guardado mais quando eu era mais nova, eu teria mais hoje. Sim. Mas eu também vivi um monte de coisa. Qual que é o sucesso? Eu ter vivido tudo que eu vivi ou eu ter dinheiro guardado? Para quem gosta de ter dinheiro guardado, quem vai definir o sucesso vai ser você mesmo. Não, e quem olha de fora, quem quer muito dinheiro guardado, vai achar que eu sou um fracasso. Porque eu não tenho tudo isso de dinheiro guardado. Agora, para quem fala, teve muitas experiências, talvez eu tenha tido sucesso. Sim. É só uma questão de escolha, né? E ponto de vista, né? Exatamente. Exato. E aí o sucesso de cada um é o sucesso de cada um. Acho que concluímos nosso podcast de hoje, né? Com certeza. Muito bom. Eu sou Cláudia Amaral, você me encontra nas redes sociais TikTok e Instagram pelo @Cláudia Amaral e tô com a Hélia. Eu sou a Hélia, você me encontra no TikTok e no Instagram como doutorahélia.fisiopélvica.sexóloga. Convido vocês a nos seguirem tanto no Spotify quanto no YouTube com @basefirme, que é o endereço do podcast.
compartilha a gente pra gente chegar a mais pessoas. Até mais. Tchau, tchau e até breve.